Eu sou o Tito, produtor musical da banda Dispensados. Mesmo sendo produtor iniciante, já tive a oportunidade de gravar vários gêneros e estilos musicais, como samba, rock, pop. Nesse projeto eu busco mais experiência e novas maneiras de me reinventar, né? Não só fazer o básico da música, mas também dar oportunidade àqueles que precisam e com isso continuar inovando. Meu nome é Ball Jazz. A minha intenção desse projeto é montar uma orquestra, principalmente com crianças, jovens e adolescentes. O meu objetivo principal é que eles possam ter acesso à musicalização e desenvolver a sua própria musicalidade e que eles possam criar e também mostrar o seu talento, assim como há muitas pessoas que têm um potencial para ser um grande músico, só que às vezes é preciso estar no lugar certo para que essa musicalidade possa desenvolver. E o meu objetivo é isso, né? E eu tenho essa finalidade de trazer conteúdo didático para esses alunos e essas pessoas. Eu sou a Evelyn e eu acho que desde sempre eu fui exposta a vários tipos de pessoas tocando instrumentos musicais na minha casa, em vários lugares que eu participava. Então eu comecei com bateria, experimentando algumas coisas, piano, mas hoje em dia eu toco ukulele. Piano eu acho muito técnico, bateria não é pra mim, sinceramente. Eu sou o Júlio Juba e de tempo em tempo aparece sempre aqui na banda Dispensados uma pessoa tentando aprender um instrumento. E a gente está aqui com algumas oficinas também, onde a gente pode te ensinar. A gente está aqui mais para te ajudar também a aprender, onde a gente também faz isso muito de uma forma mais do it yourself, né? Do it yourself, né, para quem não conhece, essa metodologia onde você aprende mais fazendo as coisas com mão na massa, né? Você aprende, em vez de uma forma mais teórica, lendo, você aprende fazendo mesmo com as pessoas, né? Então a gente vai tocando junto, você traz alguma coisa e nesses encontros a gente vai criando e aprendendo, né? Eu sou o Nicolas Augusto e para você que não sabe o que é o Do It Yourself, faça você mesmo. Caso você tenha alguma ideia ou algo que queira colocar na prática, mas não sabe como, aos sábados, por exemplo, a gente consegue fazer isso juntos, pois todos os sábados nós nos reunimos aqui para fazer produções musicais, videoclipes ou etc. Todo sábado às 3 da tarde. Além também de podermos nos reunir durante a semana. Basta agendar com a gente. E aí, Luiz, como é que começou essa história da banda Dispensados, você lembra? Eu ia perguntar para você, inclusive, porque a gente teve todo um processo de ideação de nome, trazendo o valor de emancipação de sistemas. Lembra que a gente levantou essa pauta? Você lembra um pouquinho sobre isso também? A gente começou a discutir nomes, possibilidades. A ideia do Dispensados eu acho que foi da gente se emancipar dos sistemas, porque a gente também estava com aquela questão da indústria fonográfica, que a gente queria produzir uma banda independente, coisa que a gente até chutou fora a própria distribuidora depois, né? Porque na verdade a gente acabava tendo que publicar a música com uma porcentagem que ia para ela e depois a gente não conseguia divulgar as nossas próprias músicas nas nossas redes sociais. Então, dispensados do sistema de uma maneira geral, né? Tanto da indústria fonográfica quanto do mundo, do sistema religioso, né? Da qual a gente também fez parte. Era mais ou menos isso, né? Eu acho legal até a gente retomar um pouco desse contexto, né? As músicas que a gente estava lançando e produzindo nessa época eram músicas espirituais. E as músicas espirituais, elas não devem ser comercializadas. São músicas que devem ser gratuitamente passadas da mesma forma que os valores foram entregues para nós de forma gratuita. Então, Porque tinha que ser de graça, a gente recebeu, de graça a gente dá. Exatamente, em cima desse valor. Então, dentro disso a gente começou a ter umas conversas, porque a gente começou a bugar, a gente começou a ver que o sistema, ao mesmo tempo que permitia a divulgação, travava a própria divulgação dos autores. Mas se eu queria pegar uma música que a gente produziu e publicou e colocar no meu canal, ela entrava com direito autoral restrito. Então aí começa a bloquear o processo que a gente quer de uma liberação completamente aberta e livre para qualquer pessoa poder ouvir, reproduzir e refazer do jeito que quiser, entendeu? Então a gente começou a entrar nessas crises aí. Eu estava me lembrando também que na verdade a gente não queria nem formar muito banda, porque a ideia era a gente juntar os músicos, compositores para publicar as músicas. Mas a distribuidora acabou exigindo que a gente tivesse um nome para divulgar. E aí, ao invés de usar os nossos nomes pessoais, a gente acabou criando um conceito Dispensados, quer dizer, uma banda que também não era muito bem uma banda, porque poderiam entrar integrantes novos ou sair, quem quisesse, na hora que quisesse,
E a gente começa mais ou menos assim, né? Por causa da distribuidora, a gente cria esse conceito do coletivo Banda Dispensados ali em 2019, né? E aí as primeiras músicas que a gente lança nas plataformas de streaming acontece ali no início de 2020, né? E vai até 2021, quando a gente aí se emancipa de vez e fica só no YouTube, né? Mas pro início da Banda Dispensados eu filmava e editava os vídeos. Eu costumo transmitir as lives de música, filosofia e espiritualidade com a Banda Dispensados. Eu fico normalmente por trás das câmeras produzindo a live, e o Júlio arruma a iluminação e faz a fotografia também. Eu gostaria de falar sobre a nossa live, né? Tem assuntos relacionados à música, filosofia e espiritualidade. A nossa ideia agora é convidar pessoas, compositores, cantores, músicos independentes, né? Para que a gente possa divulgar o trabalho deles e que a gente possa conhecer e aprender com eles também, né? Eles com a gente. E eu acho que vai ser legal essa live, porque vou ter a oportunidade de expor coisas novas, tal, para quem gosta de ouvir algo novo, algo que não está na mídia. Então aqui é o lugar certo. Então a gente tinha essa questão também de desconfigurar uma ideia de uma banda formal, sempre igual, com as mesmas funções, né? Com as mesmas funções e fazendo. Então tinha essa ideia, até também também chegou depois a começar a incluir, né? Os jovens que antes eram crianças começaram a crescer e incluir, começaram a tocar um instrumento aqui, outro ali. Então é a ideia de uma banda completamente aberta, tá? Sem uma placa definida, sem nomes definidos, sem instrumentos definidos, sem estilo definido. Então aí, por isso que é um coletivo dispensado dessas vivências, dessas experiências, para a gente poder fazer aquilo que a gente quer fazer. E é legal por quê? Porque se o Márcio, por exemplo, tem uma ideia, eu posso ouvir a ideia dele e servir ele na ideia dele. Se eu tenho uma ideia, volta para mim. Então, cada um pode produzir o que quer, o que gostaria, do jeito que gostaria que fosse, né? Ouvindo as opiniões uns dos outros. Então é interessante porque é interativo e integrativo, né? E você me fez lembrar das crianças quando participavam no início, né? Tinham algumas músicas que elas cantavam com a gente ou tocavam alguma coisa, e o Júlio começou a aprender a bateria também ali, acho que deve ter sido em 2019 também, mais ou menos nessa época. E aí aos poucos foi entrando também a Evelyn, a Sara e a Ana, e né, ajudando não somente a cantar, mas com percussão, e os próprios jovens, né? Que o Nicolas, por exemplo, entrou até como um dos compositores da banda. Eu componho e ajudo na operação de áudio. Caso alguém tenha uma ideia, mas não sabe como fazer a gravação, eu vou lá e simplesmente gravo para ela. Utilizo alguns programas de computador para registrar a música da pessoa. Normalmente quando o músico vem aqui, o processo que a gente faz é bem simples, né? Dependendo da música que ele cria, ou sendo vozes mais pro rap, ou música assim, por exemplo, vem gravar uma parte de bateria, guitarra, violão, piano, tanto faz. Eu faço a captação, né, do áudio, do instrumento, né, já consigo editar no software e já faço o processo de mixagem e masterização. Aí eu posso passar isso para a pessoa e já posso divulgar nas nossas redes sociais. E eu sou geralmente o baterista, né? Me chamam sempre para as músicas aqui, né? Então, o Bal, por exemplo, tá aqui com a gente, ele tava querendo fazer uma música, ele me chamou, a gente organizou, a gente juntou aqui para fazer no estúdio, né? A música desse Mundo de Meu Deus foi uma composição que eu fiz aqui no OpenMaker. Eles captaram o som, ficou muito legal porque foi uma música que ficou completa em relação ao instrumento, arranjo, equalização, mixagem, masterização. Sem contar o conteúdo da poesia, poético da música, né, que fala sobre um socorro. E depois vocês podem ouvir aí em algum lugar que vai estar exposto aqui. E vai ser legal, foi tudo feito aqui, tudo elaborado aqui com muita qualidade. E como produtor aqui no estúdio já tenho a oportunidade de gravar e mixar minhas próprias músicas, né? Ou criar arranjos para músicas de outras pessoas, como a música do Baldes, Nesse Mundo de Meu Deus. Oi, meu nome é Isabela. Eu gosto de mexer com arte desde quando eu era criança. Meu pai, ele desenhava, eu via ele desenhar. Eu peguei essa inspiração dele. Na minha vida eu gosto de fazer várias coisas relacionadas à arte. E produzir a Banda Dispensados é como uma forma de arte. Eu gosto muito de cantar, tanto que eu tenho aplicativos de canto no meu celular. É bom fazer
coisas assim relacionadas à arte como produtora cultural. Claro, da mesma forma que a gente faz tudo isso, a gente também ensina, como por exemplo, eu que posso ensinar você ou outras pessoas a tocar violão. E ultimamente eu também tenho ensinado, por exemplo, algumas crianças aqui, né, a tocarem bateria, que sempre aparecem aí. E no último ano de 2024 chega então o Baljazz para ajudar a dar uma formalizada nessa bagunça musical e sonora que a gente tinha, e também o Tito para ajudar nas produções audiovisuais. E a gente teve um upgrade muito bom, assim, tanto de ideia harmônica, tanto de linha melódica, tanto de quebras de solos, né? Então trouxe uma riqueza que eu acho que faltava realmente, né? Porque uma coisa é o que a gente está falando, quero fazer de um jeito, de outro, o pessoal dispensado demais. Então tem gente que consegue ter um conhecimento maior para conseguir agregar sem desconfigurar a ideia, né? E o Bal e o Tito, eles têm essa pegada mais aberta, né? Nada definido, nada muito fechado, são muito criativos, né? Tanto que hoje em dia quem está tocando mais a banda Dispensados assim, agora é o Bal com o Tito, o Nicolas e a Isabela, que também entrou para dar um suporte nos vocais. Porque também a banda Dispensados, a gente entrou com essa ideia, né? O coletivo com essa ideia de formação, né? A gente teve uma época bem formativa, onde as músicas não eram, vocês até podem ver, de tanta qualidade, de tanta gravação profissional, eram músicas mais explorativas, né, para deixar as pessoas aprenderem a tocar, né? Então você vai perceber erros, você vai perceber desalinhamento de tempo, desafinações, mas é porque a gente estava explorando e a gente estava gerando uma nova geração de músicos aí para incluir, né? Então eram músicas inclusivas, não eram músicas de gravação, de estúdio, alguma coisa assim. Tinha algumas também, mas a gente mudou um pouco, né, a proposta do coletivo para incluir também, até porque também a gente teve filhos, a gente fez a vinhetinha, né, do Maker Space, com as crianças pequenininhas ali, é legal, que tem a ver com o coletivo, né, foi para um serviço para o Open Maker, mas foi feito através dos integrantes ali do coletivo da banda, né. Eu quero falar agora sobre o ensaio aberto, que é uma novidade que temos aqui na Open Maker, junto com o Coreto Cultural. E é todo o último domingo do mês. E o ensaio é muito legal, porque é uma oportunidade de mostrar na prática tudo aquilo que a gente está criando, né, elaborando na semana. E você também pode participar, se você tem uma banda, tem um momento que a gente faz o microfone aberto, você pode citar uma poesia, você pode cantar uma música, você pode imitar um cantor, cantar um rap, ou apenas desabafar alguma crítica social, o que você tiver em mente. Então nós convidamos, talvez aqui na descrição ou algum lugar aqui do vídeo você vai encontrar o nosso contato, né? E aí você pode participar, todo último domingo do mês. Se você quiser contratar a gente para qualquer evento, é só clicar aqui embaixo, ver aqui em eventos e contatos. Também podem nos chamar para vários eventos, como festas infantis, shows de música e até teatros musicais. E se você também quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente ou ver um pouco mais dos nossos conteúdos, acesse pelo link da descrição o nosso Instagram e também nosso site, para nos conhecer um pouco mais. Se você quiser ver o videoclipe que a gente já preparou pra você, clica nesse vídeo aqui. Então, até a próxima! Eu tenho a oportunidade de gravar É que o Júlio tá assim, ó. Deixa ele dançando, não tem problema. Vai lá, machuca a boca. Tá ouvindo?